Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Convide mais alguém para assistir essa programação, é o nosso pedido. A nossa gratidão a você que já é inscrito no nosso canal, que já tem nos acompanhado através das diversas plataformas e também da TV Mão Amiga, mas nos ajude, melhor dizendo, compartilhando, convidando os amigos, pedindo para se inscrever, ativar os sininhos das notificações. Toda semana tem um vídeo novo aqui de uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, e você pode no canal acessar todos os vídeos anteriores também para tirar as suas dúvidas. A aula passada nós estudamos a lição de número 10, a 10ª lição, a renovação cotidiana do homem interior. Inclusive, esta é conduzida aqui pelo pastor Fábio, que está aqui ao meu lado, E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a 11ª lição desse terceiro trimestre, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Essa lição pertence ao conjunto do terceiro trimestre, que tem uma temática central, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então nós estamos trabalhando, desenvolvendo temáticas desafiadoras, porém atuais, pensando nesse espírito contrário da Babilônia que age no meio da sociedade, em todas as camadas da sociedade, melhor dizendo, e também tenta, e às vezes até consegue, infelizmente, infiltrar dentro das igrejas também e agir de forma avassaladora. Mas a palavra de Deus tem a resposta para tudo, e hoje nós temos aqui a grata satisfação no estúdio para gravar e comentar essa lição, a presença do pastor Fábio Tenório, como disse, gravou, conduziu a aula anterior, além de comentarista, ele também é um dos âncoras. Pastor Fábio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, pastor Alan, Deus abençoe. Amém. Privilégio, como sempre, fazer parte desse programa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Alan Batista, coordenador da família, psicólogo, nosso campo, É uma alegria tê-lo aqui, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, pastor Fábio, mais uma vez esperamos ser útil a todos os irmãos que nos acompanharão nessa aula maravilhosa. Glória a Jesus, A lição de hoje, Cultivando Convicção Cristã, é interessante porque Paulo ele fala a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, versículo 12 da sua primeira carta, ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido, E nessa lição nós vamos ter essa oportunidade, a respeito das nossas convicções cristãs. Nesses tempos de tanto relativismo, senhores, aqui, parece que isso aí é andar na contramão de uma cultura que tudo é relativo e que ninguém tem certeza de nada. Então, a gente vai caminhar hoje com essas convicções cristãs à luz da palavra de Deus, pensando na convicção espiritual, pensando sobre a convicção moral, pensando também sobre a convicção social, Então nós vamos trabalhar essa ideia hoje. E eu quero pedir então, é a 11ª lição que nós vamos estudar, para que Alan faça a leitura do texto áureo. Pois bem, pastor, texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A verdade prática nos diz assim, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Os objetivos da lição, pastor Fábio, pode ler eles para nós? Pois bem, objetivos da lição. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Maravilha, que bênção. Nós vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis,
tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Após a leitura bíblica, nós retornamos e agora propriamente para o conteúdo da lição e os comentários. Porém, antes de entrarmos nesses comentários, dia 10 de setembro de 2023, hoje, nós vamos comemorar estamos comemorando o Dia Nacional de Missões, né? Se comemora esse dia especial. E vamos abrir um parênteses aqui para conversar um pouco com os companheiros, porque missões está no DNA da igreja, porque o nosso Deus é missionário. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em São José dos Pinhais, igreja essa presidida pelo pastor Ival Teodoro da Silva, tem uma visão missionária. Nosso pastor tem essa visão missionária, né? Eu gostaria de perguntar primeiramente ao pastor Fábio, como dirigente de congregação, você está ali no Suíça, pastoreando aquela igreja, como que é o comportamento da igreja, os irmãos, como que eles aderem a esse trabalho missionário na congregação ali, pastor Fábio? Pastor Evalci, pastor Alan e os irmãos que nos acompanham, falar sobre missão é falar sobre uma das raízes da nossa igreja. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja missionária, né? É o nosso fundamento. A obra de missões e evangelismo caminham juntos, né? E nós pautamos os nossos ensinos, os nossos princípios nesse trabalho que o próprio Senhor Jesus deixou como exemplo para nós, que é fazer a obra missionária. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um texto, né, que é uma das cartas de Paulo, que vai falar, né, do seu trabalho. E Paulo foi um grande missionário. Jesus foi o maior missionário que passou por aqui. A nossa igreja, nós ensinamos. Todas as nossas mensagens, ela tem um fundo missionário. Porque o desejo de Deus para nós, como igreja, é que nós alcançássemos, que nós fizéssemos esse trabalho. E o trabalho da igreja, Assembleia de Deus, não só em São José dos Pinhais, pelo nosso pastor-presidente, como no Brasil, é um trabalho de missões, é um trabalho missionário. E isso é algo que nos move, né? Então a gente não pode dizer, não, eu não me adapto com missões, porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Ela é fruto de missões, né? A Assembleia de Deus, ela é oriunda de missões, né? Glória a Deus. Hoje, nós tivemos aí o final de semana próximo passado um trabalho glorioso de missões, né? O 18º Congresso de Missões, e vários missionários de várias partes do nosso país, né, estiveram conosco. E, Alan, eu te pergunto, né, hoje aqui em São José dos Pinhais nós temos aí 140 famílias sendo sustentadas dentro do município, do estado, do país e até mesmo no mundo, espalhado pelo mundo, né? Essa obra missionária, ela está no coração de Deus, mas como fazer, Alan, para ter esse sentimento missionário? Pastor Evalci, pastor Fábio e a todos que nos acompanham, falar de missões é falar de uma obra-prima de Deus. Eu li um dia um livro, um autor dizendo que uma igreja que não evangeliza, ela não justifica
a existência dela aqui na face da terra. Então, essa é uma obra maravilhosa da parte de Deus. E a igreja em São José dos Pinhais, ela atua nessas vertentes, né, da missão local, que é o evangelismo, e nós temos em nosso município algumas igrejas com características missionárias, onde lugares de difíceis acessos e de mobilizações de pessoas e famílias, onde existe lá um obreiro do Senhor levando a palavra de Jesus. Existem também as missões nacionais. A igreja também tem trabalhos em regiões distantes aqui do nosso estado, no Paraná, e também fora do Brasil. Então, fazer missões é cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, é levar a palavra de Deus. E nós podemos fazer missões como aprendemos desde a nossa infância, né? Missões é feita com os joelhos daqueles que oram, com os pés daqueles que vão e com a oferta daqueles que contribuem. Então, nem todos serão enviados para o campo missionário, porém, todos contribuem sim com a obra missionária. E, como o senhor já mencionou, 140 famílias são mantidas por esse campo em São José dos Pinhais. É uma grande obra para a glória de Deus, e muitas vidas nós vemos o nosso pastor presidente sempre, hora outra, postando fotos, a nossa equipe de missões, o pastor Corbano e toda a equipe, apresentando fotos e resultados dos trabalhos que Deus tem enchido das mãos. É um prazer desenvolver essa obra que Deus tem confiado à igreja, pastor. Glória a Jesus por isso. Então, um abraço especial aí a toda a diretoria de missões aqui de São José, pastor Carlos Corbano, que coordena toda essa equipe, né? Deus abençoe a sua vida. Nosso pastor presidente, toda a nossa diretoria e todos os dirigentes, né, pastor Fábio, que estão envolvidos e imbuídos com essa nobre tarefa, né? Por que fazer missões? Porque já é a última hora, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e porque nós temos que levar e povoar o céu com o maior número de pessoas. E também a TV Mão Amiga, que também é uma agência, uma fonte de missão, né? Que através da TV Mão Amiga, como TV, ela cumpre o seu papel missionário também, de levar as boas novas a todos, né? Então, olha aí, 10 de setembro, Dia Nacional de Missões, conscientize, dentro do que Alan já disse, ore, contribui, né? Você deve orar, você deve contribuir, e também, se tiver o sentimento de ir, vá na direção de Deus e Deus vai te usar e te honrar muito. Ok, voltando à nossa lição, então, nós pensamos então hoje em cultivar a convicção cristã, e como tratamos de uma pré-aula, nós deixamos para você, professor, que irá ministrar essa aula, já iniciando, pergunte à sua classe, aos seus alunos, se eles são convictos de algo. Essa é uma pergunta importante. E se essa convicção que eles têm, elas honram o nome do Senhor. Então, a primeira pergunta e a segunda segue-se a primeira. Você tem convicção de algo? Sim. Essa convicção tua, ela honra o nome do Senhor? O dicionário Roaias, ele vai dizer assim: convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou raízes íntimas, ou com resultado da influência ou persuasão de outros, de outrem com vencimento, né? Então traz essa ideia. Então é importante. Como nós estamos pensando hoje, vamos comentar aqui sobre convicções, convicção espiritual, convicção moral e convicção social, nós vamos começar pensando em convicção espiritual. Eu vou dirigir a pergunta a você, Alan, primeiramente. Dirigindo a pergunta a ele, eu já vou lembrando aqui, nós vamos citar de novo, mais uma vez, né, depois, sobre o seu livro, né? Lançamento que ele escreve, Liderança Eficaz à Luz da Bíblia, olha aí, Estrutura e Desenvolvimento da Igreja, Alan Batista Pereira, psicólogo, obreiro nosso, líder da família. Eu tenho, tá? Posso falar com propriedade, comprei ele, né? Para ajudar o nosso amigo, não só ajudar, mas para ter esse conteúdo, porque tem muita fonte de pesquisa aqui que você pode utilizar aí para preparar esboço, para preparar estudos e usar no dia a dia. Depois ele vai falar melhor sobre o livro, né? Senão eu falo tudo sobre o livro aqui, daí não vai dar certo no final, não sobra nada para ti, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto, convicção espiritual. O primeiro desses subpontos, nós vamos tratar do poder do Espírito, o segundo, confiança em Deus, e o terceiro, fidelidade na pregação. E eu tenho aqui uma ideia desse primeiro ponto, porque o poder do Espírito Santo. Tanto a igreja primitiva e o decorrer dessa história e em nossos dias, nós podemos afirmar com convicção que o poder do Espírito Santo faz diferença, ou faz toda a diferença na mensagem. Está correto isso, pastor? Pastor Ivalci, pastor Fábio e a todos que acompanham,
a gente aprende pela palavra de Deus que o Espírito Santo ele é o nosso dínamos, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, como bem colocado pelo nosso comentarista, o pastor Douglas, sem a presença do Espírito Santo de Deus na mensagem, sem a unção do Espírito do Senhor na mensagem, não seria a mesma coisa, pastor. Nós podemos imaginar e até guardar uma frase para todos nós, que a unção, ela faz a diferença. E isto é uma coisa que norteia as pregações, tanto de Jesus Cristo. Nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 29, que as pessoas começaram a ver diferença da forma que os fariseus, que os saduceus, que os publicanos pregavam, para a forma com que Jesus ministrava a palavra de Deus. Então, a pregação do Evangelho, com a graça e com a unção do Espírito Santo, ela produz o efeito na vida do pecador que nenhuma outra mensagem de nenhum outro livro é capaz de promover. O Espírito Santo de Deus, o Evangelho ele é ministrado com ousadia e poder, de modo que resultou na salvação e na libertação daquele povo lá em Tessalônica, que a gente vai observar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. A presença do Espírito Santo na ministração da palavra, ela opera grandes efeitos, sinais e prodígios. E o Espírito Santo de Deus, quando ministrado pela palavra do Senhor, o pecador ele é alcançado. E quando ele é alcançado e que abre o coração para o Evangelho de Cristo, acontece o momento da regeneração e, consequentemente, da conversão no Senhor Jesus Cristo. A gente observa que o Espírito Santo ele é o nosso dínamos, e se não fosse, com certeza, muitos de nós não estaríamos mais aqui hoje, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá a graça, a unção, o poder, e nós vemos na vida do apóstolo Paulo muita dessa operação enquanto ele ministrava a palavra do Senhor, mesmo enfrentando várias dificuldades, mesmo ele enfrentando escassez, mesmo ele enfrentando adversidades, como por exemplo mesmo a igreja em Tessalônica, antes de ele ministrar para ela, ele passou por momentos de escárnios, de prisões, açoites, porém, na ousadia do Espírito Santo de Deus, nada era capaz de fazê-lo parar, porque ele tinha convicção, ele tinha a certeza e ele sentia em sua vida o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, pastor. É ele quem nos impulsiona, né? É ele que nos impulsiona. Sem ele não tem como fazer. Indo para o segundo subponto, pastor Fábio, pensando em confiança em Deus, dentro desse poder que Paulo ele vai tratar, né, na leitura bíblica em classe que nós fizemos, ele faz essa tratativa, nós vamos aprofundar mais daqui a pouco. Mas Atos 16, eu até escrevi aqui, ele é um clássico, né? Creio no Senhor Jesus, a libertação dos apóstolos, né, ali, aquele momento que Paulo e Silas, mesmo feridos, injustiçados, estão encarcerados, e mesmo assim eles ainda têm, nós estamos falando de convicção, né? E mesmo assim eles têm convicção de entoar, que a Bíblia vai dizer, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Pastor Fábio, é possível em nossos dias cultivarmos essa mesma confiança em Deus? É possível. Embora nós lemos ali na introdução que nesses tempos de relativismo, esse costume, ou melhor, vamos dizer assim, essa maneira de nós confiarmos em Deus, ela é muito banalizada, né? Mas assim, a gente trazendo aqui para nós o contexto de Paulo e Silas, quando eles estão ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22, vai falar, né, sobre esse aprisionamento, quando eles são encerrados no cárcere, né, e eles são deixados ali. Muitos pregadores, eu vejo eles pregarem dizendo assim, mas eles estavam numa situação difícil, e por estarem numa situação difícil, então eles começam a cantar e orar a Deus. E eu discordo em certo ponto disso, porque
Eles não foram orar e cantar porque estavam num momento difícil. Isso fazia parte da vida de Paulo e da vida de Silas. Era um costume deles, estando preso ou não, né? É isso que a gente tem que entender. Nós não buscamos a Deus ou não nos aproximamos do Senhor só nos momentos difíceis. É uma recomendação bíblica nós estarmos com o Senhor, nós temos uma vida de leitura, de oração, constantemente, independente do momento que estamos passando. É um estilo de vida. É então. um estilo de vida, tem que ser. Nós mencionamos isso. Nessa lição, a gente vai ver que o crente em Jesus, ele precisa, como está escrito aqui, cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar, né, um verdadeiro testemunho. A vida nossa é uma vida, tem que ser voltada para Deus. O exemplo de Paulo e Silas aqui só vai nos mostrar que, independente da situação, e ali era uma situação muito difícil que eles passavam, eles estavam convictos, né? Eles tinham essa convicção, essa confiança em Deus, a ponto de crer. Eu quero mencionar um outro texto aqui, que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, né, no versículo 57, eu gosto sempre de mencionar, né, capítulo 15, 57 e 58, 1 Coríntios, vai dizer assim, ó, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então nós precisamos ter certeza e convicção disso, porque senão tudo que a gente for fazer, nós vamos fazer sem base. A pior coisa que existe é você fazer algo sem confiança, sem ter certeza. Primeiro, precisamos conhecer o Deus que servimos, saber das suas realizações, embora a Bíblia, eu não vou chamar de documentário, é uma realidade de tudo que Deus fez, faz e continua fazendo pelo seu povo. Deus nunca prometeu estar longe de nós. Pelo contrário, em Mateus 28, no final ali, ele promete estar conosco todos os dias. Dias bons, dias ruins, né? Dias de dificuldade, dias de alegria. E a gente, nos dias de alegria, a gente nem se preocupa com Deus. Muitos não se preocupam, mas Deus também está presente. E Ele contempla as nossas ações. Eu quero dizer aqui, para nós concluirmos esse momento, essa introdução, que também na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 16, né, no mesmo ali em sequência, o 16, o 13 e o 14, ele vai dar algumas recomendações para que a gente possa manter essa vida de confiança em Deus. Ele vai declarar o seguinte, ó, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos, né, varonilmente e fortalecei-vos. Né? Eu quero parar aqui e dizer o seguinte, não, eu tenho confiança, tá bom. Não, a minha confiança em Deus tem que ser cultivada diariamente. Mas como que eu vou confiar em Deus? Como que eu vou depositar em Deus a minha confiança e ter certeza se eu não tenho relacionamento com esse Deus? E como que eu tenho relacionamento com Deus? Leitura da palavra, oração, momentos a sós com Deus, né? E para finalizar, ele diz o seguinte, ó, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E o 14, para a gente finalizar, todas as vossas coisas ou obras sejam feitas com amor. É uma série de recomendações que vai nos nortear e vai estabelecer essa confiança em Deus, não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade. Mas não é pela necessidade que nós buscamos a Deus, é por uma vida constante na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, convicção espiritual no poder do Espírito, confiança em Deus como estilo de vida, então, Paulo e Silas, então, eles cultivavam isso, independente do momento, eles estavam adorando, né? Isso é bom para todos, né? E não desistiam de pregar a palavra, né? Esse é o mais importante. Independente da situação, eles estavam imbuídos em fazer aquilo que Cristo havia proposto, né? Pensando ainda nesse primeiro ponto de convicção espiritual, e aqui eu vou perguntar ao Alan, mas eu deixo você à vontade também, Fábio, para fazer comentário aqui, porque esse ponto aqui me chamou muita atenção e eu me debrucei em cima dele quando eu estava estudando essa lição. Fidelidade na pregação. Que, Pastor Douglas, Deus te abençoe se
você ver essa mensagem, por colocar esse ponto aqui, tantos outros, né? Porque, veja só, é um desafio para os nossos dias. Porque diante de tantos que buscam promoção pessoal, né, querem ser grande, querem promoção financeira, porque acham que a igreja vem com um propósito errado, né? Um propósito mercantil, né? Aí a pergunta é essa: devemos manter a fidelidade na pregação da palavra, custe o que custar? Pastor Evalci, queridos professores da Escola Dominical, se nós não formos fiéis à Bíblia Sagrada, se nós não guardarmos e aplicarmos tudo que ela tem, o próprio Senhor Jesus, o Senhor falou na sua palavra que ai daquele que tirar dela um tio, ai daquela que tirar. O apóstolo ainda vai instruir a igreja dizendo que seja anátema, seja amaldiçoado qualquer outro evangelho que venha a ser prego, a não ser esse que o Senhor deixou. Nós estamos vivendo realmente tempos cruciais, pastor. Essa é uma pergunta realmente que se faz necessário nesse tempo em que nós estamos vivendo, de tantos desvios de condutas e, lamentavelmente, de tantas situações em que vemos ao longo de décadas entrando no meio do povo evangélico. A pregação genuína da palavra de Deus, da doutrina cristã, ela não procede de fábulas, ela não é baseada em histórias, em contos, em livros de homens. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, não é? E nós estamos vivendo tempos de tantos ataques internos como ataques externos neste mundo em que vivemos, quando muitas pessoas que não sabem nem o que é Bíblia começam a falar que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia está um livro desatualizado e coisas parecidas. Eu continuo falando que não. O mundo é que tem que se converter à palavra do Senhor e não a palavra de Deus se adequar ao mundo. Ao longo de muitas décadas, nós temos acompanhado o trajeto do povo cristão e os mais antigos lembrarão disso. Lá atrás nós éramos conhecidos como os protestantes, não era? Os apóstolos também, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eles recebem e são chamados de cristãos por sua forma de pregar o evangelho. Mas já na nossa era, nós éramos conhecidos como protestantes porque nós protestávamos contra o pecado. Depois esse nome foi mudando, caindo em desuso, mudou-se os nomes para crentes. Depois evangélicos. Estamos, não sei mais qual vai ser o nome, mas por hoje ainda se fala de gospel. Porém, a palavra de Deus, ela nunca mudou, ela permanece a mesma. Aquilo que era errado para Deus há 100 anos atrás, continua sendo errado para Deus hoje. Não é a Bíblia que tem que se adequar à minha vida, ao meu bel prazer. Sou eu, enquanto ser humano, que tenho que olhar para o manual da vida, a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus, e me adequar a ela. A Bíblia Sagrada, ela fala de todas as coisas, de como devemos viver em sociedade, de como devemos viver em nosso lar, de como devemos viver em relação às autoridades. A Bíblia Sagrada nos ensina, é o nosso manual. Então, falando em manual para a vida e para o caminho eterno de salvação, trazendo uma analogia para as nossas vidas, quando você compra um móvel, por exemplo, vem um manual, não é isso? Exatamente. E se você não segue aquele manual, vai dar certo a montagem daquele móvel? Não dá, né? O senhor é um torneiro, o senhor sabe também dessas questões. Cada peça tem que ser colocada no seu devido lugar, senão no final não vai dar certo. Cada peça tem o seu encaixe. Tem o seu encaixe. A Bíblia Sagrada é o manual da vida. E nós não devemos negociar a mensagem e a pregação da palavra do Senhor. Então, doa em quem doer. Ache bom quem quiser achar. Goste quem gostar. Mas a palavra de Deus é inerrante. Ela não erra. Então, eu lamento, pastor, porque lamentavelmente, nas últimas décadas, se levantaram muitos pregadores com tantas mensagens de massagear egos. Muitos públicos também, em muitos lugares, passaram a querer agora mensagens light, mensagens de passar a mão por cima dos orgulhos, dos erros,
porque fulano é parente não sei de quem, porque Beltrano vem de uma família tão numerosa, porque o outro é de uma família tão poderosa financeiramente. Então, se eles estão vivendo assim, deixa, o que importa é o que eles tragam para a igreja. Não, Senhor. A palavra de Deus continua condenando o pecado na nossa vida. A palavra de Deus é o espelho para a nossa vida. Nós não devemos negociar os princípios da palavra do Senhor. Nós não devemos ser infiéis. Nós não devemos ser infiéis. Nós não devemos mostrar apenas as pétalas das rosas, sem que mostre os espinhos que ela nos exige de como devemos andar. Então, a palavra do Senhor, pastor Ivossi, nós não devemos trocá-la por nada, por nenhuma teoria, antiga ou nova, por essas ideologias satânicas, humanas e mundanas. Nós não devemos. Entre tudo que o mundo tem a oferecer e a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, pastor, e não negociar os princípios dela. Amém. Ficamos com a palavra, né? Glória a Jesus. Pastor Fábio. Olha, pastor, para acrescentar aqui um pouquinho ao que o pastor Alan falou, nós estamos falando sobre fidelidade à pregação. O primeiro ponto, quando a gente fala em fidelidade à pregação, é pregar a palavra como ela é, sem enfeite, sem adornos, sem colocar o que não está, sem tirar o que está lá. O presbítero Alan, ele disse muito bem aqui, né? Que aquele que tirar, a Bíblia fala que aquele que tirar alguma coisa da palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Se você acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas, né? Então, assim, nós precisamos ter atenção, porque hoje muitos usam a palavra de Deus para o seu próprio mérito, né? Para aparecer, para estar em evidência, mas não é esse o real propósito da pregação da palavra. A fidelidade a Deus, a pregação, e nós vamos ver aqui que o principal propósito de Paulo era compromisso com o seu chamado, que foi o próprio Senhor Jesus que o chamou, a pregação do Evangelho, porque, no entanto, quando a gente pode voltar na questão do cárcere, quando ele é aberto, eles não saem correndo, eles continuam lá. Ah, mas se o principal propósito era se livrar das cadeias, quando elas se abriram automaticamente, né, por uma ação do Espírito Santo, eles poderiam ter... Não, estamos lá. Paulo tinha compromisso ali com Deus. Né? Exatamente. Ele tinha um compromisso com Deus, ele saberia também das consequências de... Não, ele fica ali. Então, o que falta hoje em muitos pregadores é compromisso real com a palavra de Deus. E é interessante porque o presbítero disse que, né, ele falou sobre ser anátema. Eu achei aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, onde Paulo diz que aquele que não ama o Senhor Jesus também seja anátema. Olha aí, ó. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Essa palavra forte, mas é, como diz o pastor Elias Torrabel, que nós temos para hoje, né? Temos para hoje. Eu ainda sou contra o dizer que ser usado muito hoje nas nossas igrejas. Eu já vi muitos pregadores dizendo que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus se renova a cada manhã. E ela não precisa de renovo, porque ela nunca fica velha. Ela é sempre nova. Né? É sempre nova, ela é mais atual, como foi mencionado já algumas vezes aqui, do que aquele livro, aquele jornal que vai sair. A palavra de Deus não precisa de renovo, porque ela não fica velha. As misericórdias do Senhor, sim, mas a palavra de Deus, não. Não precisa de renovo, porque ela é atual. Ela é penetrante, é cortante, ela vai na divisão das juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos. Ela é... E se a gente tiver compromisso em pregar a palavra pura, né? Tem um livro chamado Evangelho Puro e Simples. A palavra de Deus, ela é pura e simples. Como ela é, a gente não precisa se preocupar com o efeito, porque aí é uma ação do Espírito Santo, né, no coração que entra. É que hoje nós estamos preocupados em nós convertermos pessoas. Ou a mensagem é para agradar o número, né? Ah, não, se a mensagem não for cheia de enfeite... Não, irmãos. Compromisso com a palavra de Deus, como ela é, sem enfeite e sem adornos. Né? E Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando você prega a genuína palavra, Deus vai promover o efeito no coração e na vida das pessoas. Paulo, ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 13,14, tu, porém, permanece naquilo que tu aprendestes. Não sai desse caminho, Timóteo. É pressão, porque o apóstolo Paulo também viveu pressões no seu tempo. A igreja já viveu muitos períodos de pressões em que os impérios, as autoridades, olha, recua, olha, não prega mais isso, olha, para de pregar, olha, ou tu nega ou morre.
mas os apóstolos tinham um compromisso com a pregação do Evangelho. Então, não será pressões ideológicas que devem fazer você se acovardar de pregar o que a palavra de Deus tem. E, bem colocado pelo nosso comentarista, pastor Fábio, nós nunca converteremos ninguém. Nunca. Verdade. Se a palavra de Deus não produziu efeito na vida das pessoas, não vai ser os meus sábios e bonitos linguajares que irá convencer e converter o pecador. Então nós cremos, né, que a ação primária é do Espírito Santo, né? São convicções que nós temos. Então fidelidade e convicção na pregação. Eu achei maravilhosa essa colocação do pastor Douglas, né, de trazer esse ponto aqui, porque hoje já abri falando isso, essa mercantilidade do evangelho acaba deturpando. E aí aparecem os aventureiros, eu até sorri muito ontem, observando ali as redes sociais, um comentário que não vale a pena citá-lo, porque eu achei tão efêmero a citação da pessoa. E conhecendo a árvore, Jesus disse que conhece a árvore pelos seus frutos, e conhecendo o que se produz aquela árvore, são aquelas pessoas que querem mídia, que querem um pouco de espaço e não tem, né? Então eles ficam fazendo algazarras e muita gente crê nisso. Mas a Assembleia de Deus, você professor que vai ministrar essa aula, tenha convicção, fidelidade na pregação, esses conselhos dados aqui pelos nossos comentaristas, anote aí junto e leve aos seus alunos e vamos ensinar que nós temos que manter a palavra de Deus, custe o que custar. Então nós pensamos em convicção espiritual e o segundo ponto é a convicção que nós vamos olhar, convicção moral. Convicção moral, ela vai pesar um pouquinho a mão sobre os convertidos, é importante tratarmos disso aqui. Eu começo com o pastor Fábio aqui pensando em retidões nas ações, que é o primeiro ponto. É um clássico que eu tenho na memória desde que converti, que é 2 Coríntios 5,17. É assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passarem e tudo se faz novo, né? Então, pastor Fábio, a retidão, ela tem, né, que ser uma virtude na vida do crente regenerado ou do crente convertido. Com certeza. Se nós não vivemos uma vida de retidão, nós vamos estar ferindo um dos princípios estabelecidos por Deus, né? Que é uma vida reta, né? Nós podemos pegar essa palavra retidão, nós podemos ter aqui uma das primeiras ilustrações, das primeiras falas, quando o Senhor chega para Abraão e ele diz bem assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? É uma orientação. Deus sabia que Abraão teria muita dificuldade em ser perfeito. Mas, queridos, precisa ver em nós o desejo de querer acertar e fazer o certo. Aquilo que a gente não pode fazer, ele vai fazer por nós. Mas, às vezes, nós queremos tirar água da rocha, né? Não é nossa função tirar água da rocha. É função de Deus. Nós precisamos obedecer. E pela desobediência, a gente entra por caminhos que a gente vai se frustrar lá na frente. Nós estamos falando sobre essa convicção moral, essa retidão nas suas ações, e eu vejo aqui, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, você vai ver, tão interessante, porque a Bíblia diz que Deus, o próprio Senhor, né, ter Deus como testemunha. Paulo diz, olha, eu tenho Deus como a minha testemunha das minhas ações, dos meus atos, daquilo que faço, né? Ele sabia quem ele servia, ele sabia o propósito. Muitos de nós hoje estamos entrando em momentos ou situações ou buscando a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? E uma da recomendação de Paulo, uma das falas de Paulo, ele diz assim, ó, importa que ele cresça. Quem cresça? O Senhor Jesus, e eu diminua. O Senhor falou sobre os frutos e as árvores, e note bem, a árvore, quanto mais fruto ela tem, mais ela se enverga, mais ela se dobra, e mais próximo do chão ela fica, né? Porque pesa os frutos. Então, nós que estamos querendo tomar a posição de Deus, o lugar que é do Senhor, e a gente vê isso, como nós acabamos de falar sobre confiança e fidelidade na pregação, várias pregações que não têm o propósito de ensinar, de orientar, de trazer uma capacitação para os irmãos. Não, mas é buscando o meu envaidecimento, é eu aparecer. Parece que estamos mudando, né? Importa que eu apareça
e Jesus diminua. Estamos indo na contramão da orientação bíblica. São as questões que a mídia hoje expõe muito, né? O grande homem de Deus, grande adorador, grande isso, e parece que o nome de Deus, Jesus, ele está lá bem... Fica aí, né, no seu cantinho, segue mais ou menos uma linha assim, né? É o antropocentrismo, Isso, né? o homem no centro. É o homem no centro. O centro é Deus. Quando eu vejo o Paulo trazendo as suas orientações, falando sobre a fé, nós temos várias cartas, o livro de Hebreus fala, né? A gente vê que tudo vem de Deus. Fé, capacitação, confiança, tudo vem dele. E tudo é para a glória dele. Não é para a nossa glória. Pela misericórdia de Deus, Ele nos abençoa, Ele nos coloca em posições, né, em situações importantes. Mas note que quando a gente fala de igreja, de relacionamento, homens de Deus, e nós temos que honrar, sim, aqueles que presidem, está sobre nós, né? Nós honramos o nosso pastor-presidente, pastor Ival, que inclusive é um apoiador desse programa, uma pessoa que tem nos incentivado para estarmos aqui. Mas o importante é a gente lembrar que o nome do Senhor tem que ser glorificado em tudo que fazemos. E se o que fazemos não é para a glória de Deus, nós não devemos fazer. Isso aqui é para a glória de Deus? É. Isso aqui não é? Não é, então não faço. E se está fazendo e não é para a glória de Deus, pare de fazer já, né? Pare de acho fazer que tem já, que ser enfático nisso, né? A gente vai trazendo, pastor, a continuidade desse... A gente vem de um ponto primeiro, né? Falando sobre a convicção espiritual, a confiança em Deus, a fidelidade na administração. E esse ponto aqui, ele traz para nós isso. A Bíblia, como nosso manual, ela nos ensina essas condutas, né? De como nós devemos viver, andar, proceder. Não é que nós seremos perfeitos enquanto nesse corpo. Nós cometeremos algum deslize, algum erro. No entanto, que a nossa consciência sempre tem espaço para que o Espírito Santo de Deus nos avise e a gente esteja submisso, sensível à sua voz para entender. Eita, hoje eu errei, a palavra não me diz assim. Eita, hoje eu fiz o que não devia, a palavra diz que eu tenho que fazer de outra forma. Essa é a intenção de nós termos esse comprometimento. Porque aquilo que nós estudamos em uma outra época, a prática, ela tem que vir após o conhecimento da teoria. Eu apenas ter a teoria, o conhecimento da letra, e não aplicar ela na minha vida de conduta moral, na minha vida no dia a dia, vai desabonar tudo aquilo que eu tenho no meu manual, na minha regra de fé, que é a palavra do Senhor. Só corroborando mesmo, olha como Paulo precisa instruir e doutrinar a igreja. E isso parece que já não faz parte de muitos púlpitos. Paulo encontra uma igreja que tinha pessoas que mentiam, que roubavam, que andavam de maneiras que desabonavam a conduta de crente, e ele precisava ser fiel à palavra e ensinar. Olha, irmãos, vem aqui, você aceitou Jesus? Já aceitei. Eu estou sabendo que você gostava de mentir antes, então, em Cristo a nossa vida é outra. Em Cristo a gente não deve mentir mais, porque quem é o pai da mentira é Satanás. Então, cristãos, agora, de hoje em diante, em Cristo, a gente fala a verdade. Então, cristãos, aquele que mexia naquilo que não lhe pertencia, não compete mais a uma pessoa que serve a Cristo continuar fazendo isso. Paulo vai dar instrução às igrejas, Efésios mesmo, 5, ele vai falar para a família a conduta que o marido tem que ter com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, o patrão com o empregado com o patrão. Então, essa parte dessa convicção moral, norteada pela palavra, nos instrui, nos ensina de como devemos andar e glorificarmos a Deus numa nova conduta e postura de vida que nós devemos ter. E quando essa ausência dessa doutrina, desse ensino, acontece e não existe mais nas nossas vidas, nós corremos os riscos de andarmos de qualquer forma, fazermos o que queremos e agora ocupar nossa mente e nossa vida com outras ideias e ideologias, quem sabe, de um evangelho fácil, de uma vida que qualquer um pode viver como queira, e se esquece que a Bíblia de Deus é o nosso norte, é o nosso mapa, é o nosso caminho. Temos que pensar, então, como nascidos de novo. Como nascidos de novo. Um comportamento que a palavra nos orienta. Eu gostei muito e encaixa aqui essa ideia de que, uma vez que há espaço para o Espírito Santo agir, eu não faço mais, eu devo deixar.
E esse é o processo progressivo na vida do cristão até o grande e glorioso dia do arrebatamento. Pensando em reputação, olhando para essa questão de convicção moral, nós vamos pensar nesse ponto próximo agora de reputação ilibada. Eu vou contigo, Alan. Adjetivos de ilibado, né, que ficou livre de culpa ou de suspeita, reabilitado, justificado. Gostei desses adjetivos aqui que selecionei. São qualidades indiscutíveis do apóstolo Paulo, que o pastor Fábio citou aqui, que ele mesmo requer e fala: Deus é minha testemunha. Ele tem essa condição de retidão, né? Mas deve ser nosso também, né? Então a pergunta vem aqui, né? Devemos glorificar a Deus em nosso viver? Nossa reputação ela tem que ser ilibada? Pastor Evalci, professores que nos acompanham, olhar para a vida do apóstolo Paulo é olhar para uma pessoa que nos ensina muito. Ele, em algum momento de sua vida, ele até orientou alguém a olhar para ele, né? Pela conduta de vida que ele tinha. Nós temos pela Bíblia Sagrada muitos homens que puderam se levantar em meio ao povo e dizer, como exemplo mesmo, o profeta Samuel. Em um momento ele se levantou no meio da nação e ele disse: se eu tenho defraudado algum de vós, me acusem. E nós temos vários outros homens na Bíblia Sagrada que andaram na presença do Senhor, que tiveram uma vida ilibada, não é? E são homens que devem servir para nós de parâmetros, de referências. Não é? E é incrível que isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino de Deus em busca de reconhecimento humano. Para o antropocentrismo, isso aqui é um veneno, né? Porque para a nossa humanidade, para o nosso ego, olha que coisa que vem nos confrontar. Quem aqui não quer ser reconhecido? Isso é verdade. Quem que não quer ser aplaudido? O ego humano pede isso. O ego humano pede que a gente leve uma tapinha nas costas. Isso aí que ia fazer, né? Aquele famoso, né? Poxa vida, você foi demais. Depois de uma mensagem, né? Imaginou? Que pregação. Rapaz, como Deus te usou. Eu lembro que eu estava num congresso em um estado do Nordeste, de onde eu sou oriundo, e após pregar em um evento, só tinha muitas autoridades, por sinal, eu lembro que uma célebre pessoa que estava presente no restaurante chegou perto de mim e disse: posso te falar uma coisa? Eu disse: pode. Tu arrebentou. E aquela frase, eu vi setas do inimigo naquelas palavras. Glória a Deus que tu percebeu isso, né? E quando eu percebi aquilo, eu fui para o meu carro e eu disse: Deus, eu não mereço glória, eu não mereço ser lembrado, eu não mereço nem ser mencionado. E o apóstolo Paulo, ele vivia isso. Ele vivia uma vida diária, como o pastor Fábio já falou antes. Deus era testemunho dele. Ele não buscava reconhecimento para si. Tudo que ele fazia era para o engrandecimento do reino, para a glória do reino. Se o nome de Deus vai ser glorificado, se o nome de Deus vai ser engrandecido, se isso aqui é para o bem do reino, se vai crescer, se vai edificar, é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas me reconheçam. Eu não quero que as pessoas nem lembrem de mim. É os ensinamentos que esse Senhor me deixa para nós. Claro que nós sabemos, sem demagogia humana, os cargos, a administração, faz parte do bom processo e andamento administrativo de qualquer organização viva. Isso faz parte. No entanto, que a gente possa se despir de qualquer cargo, de qualquer função, e que a gente possa ter no cerne da nossa vida esses ensinos de procurar engrandecer somente o reino de Deus. E ter essa vida ilibada, pastor, é fundamental para a nossa vida, para que a gente não incorra nos riscos de sermos condenados por algum mau comportamento da nossa vida. Paulo, ele fala de maneira muito clara: eu nunca usei palavras de lisonjas, eu nunca usei com vocês de engano, eu nunca estive aqui para querer tirar de vocês, não. Eu muitas vezes me sacrifiquei, indo trabalhar até tarde para não ser pesado a nenhum de vocês. Paulo estava dizendo: eu nunca tirei dinheiro de vocês. Eu nunca usei mensagens para vocês se sensibilizarem e eu saber que eu ia arrancar alguma coisa de vocês, para tirar vantagens de vocês. Paulo não tinha isso. Paulo era um apóstolo, era um missionário, era um fundador, estruturador de igrejas, e ele tinha esse compromisso com a palavra,
que esse espírito, que essa conduta paire nas nossas vidas e em todos aqueles que lideram e em todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, pastor. Glória a Jesus. Vida, a gente olhou para esse ponto, então, pensando em retidão, reputação ilibada, vida irrepreensível. Claro que o reconhecimento, ele é consequência, né? Ele é automático. Eu até queria dizer, pastor, eu queria trazer uma questão aqui, porque senão as pessoas que estão em casa vão entender, mas a gente não deve ser reconhecido, não pode ter nenhuma promoção, nada. É interessante, a gente fica feliz, né? Isso é louvável, quando é uma coisa natural, vinda do Senhor, né? Mas quando a gente corre atrás do reconhecimento, querendo e faz com já intenção, não é nem segunda como primeira intenção, isso é errado. Exatamente. Né? É tão maravilhoso quando a gente vê o nosso pastor presidente, e ele faz isso com muita excelência, ele reconhece o trabalho dos obreiros do nosso campo. Somos 72 igrejas, Campo São José dos Pinhais, e isso ele faz, isso é louvável a Deus, mas isso não pode nos inflar, não pode nos encher a ponto de esquecer que a nossa caminhada continua. Ainda temos um longo caminhada pela frente. Né? Chegar ao entendimento de que eu não sou melhor que você, não sou melhor que você, que nós somos iguais. Né? Só que geralmente esses reconhecimentos a gente gosta, né? Eu coloco a gente, porque nós vamos colocar todos dentro do mesmo sistema aqui. Quando isso é feito ao público, para todo mundo ver. E não é assim que Deus trabalha. Né? Eu queria trazer um contraponto aqui na carta de Paulo, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa maneira de agir tem que ser diferente. Embora a gente, quando vem para o Evangelho assim, né, que você tem o primeiro contato, não se muda tudo de uma vez por outra, assim, né? É um tempo, a gente vai aprendendo. É um processo, né? É um processo, é uma construção. A vida cristã não é algo de um dia, é uma caminhada. Eu estou no Evangelho desde 94 e até hoje nós estamos aprendendo, né? Deus nos repreende, sim, se errarmos, e nós precisamos estar abertos para a repreensão do Senhor. Porque senão a gente vai se achar que é autossuficiente e a gente, em algum ponto, a gente vai cair. E às vezes a queda não tem volta. Né? Nós precisamos ser humildes para estar abertos ao Espírito Santo para que o Senhor fale conosco. E essa reputação ilibada de Paulo, aqui que é mencionado, Paulo sabia, Paulo reconhecia que se Deus precisasse o repreender, ele seria humilde, né, para reconhecer e ouvir a repreensão do Senhor. Paulo não era perfeito. Não. Nós também não podemos pregar que Paulo era perfeito. Não, Paulo era cheio de falhas e problemas, mas estava nesse caminho. Mas quando Deus chegava para o orientar, ele era humilde para reconhecer, para mudar. Paulo queria várias vezes ir lá para Roma, Deus falou para ele, não. Mas não é. Então tá bom, não é a hora, não vou. Obedecia. Obediência, né? Vida obediente. Você falou Deus repreender e o terceiro ponto ele vai tratar para a gente pensar aqui da vida irrepreensível, né? Pensa em retidão, reputação ilibada e vida irrepreensível. E vida irrepreensível é interessante porque como é complicado quando a gente leva uma repreensão, né? Principalmente do nosso líder. E nós estamos aqui para ouvi-lo e aprender, né? Mas assim, em casa, né? Às vezes do filho, da esposa, no trabalho, no dia a dia com o líder, né? De repente, como é complicado, né? Mas a vida exemplar, e sem nenhum motivo de repreensão, ela vai denotar de acordo com o meu, a gente pode pensar assim, pastor Fábio, a gente vai pensar aqui nisso com você, que o meu nível de comunhão com Deus, ele vai demonstrar o meu nível de comprometimento com os valores da palavra e do reino, né? Então é o meu nível. Às vezes eu aparento alguma coisa em prol do reino, mas o meu nível de comunhão está lá embaixo. Isso é importante frisar na aula, você, professor, que vai ministrar essa aula, é importante frisar isso. E Deus conhece o íntimo do ser humano, já foi citado aqui, né, até você nas entrelinhas falou de Hebreus 4, 12 aí, né, da eficácia da palavra. Então, assim, Deus, ele vai perceber dentro de mim se realmente a minha ação, o meu comprometimento, e isso é perceptível também na igreja, não é, pastor Fábio? Com certeza. Essa vida irrepreensível, né? Irrepreensível aqui, que é mencionado no subtópico 3, do ponto 2,
nós vamos trazer aqui um ponto importante. Paulo fala, né? Fala ali sobre vida santa, justa e irrepreensível. Nós, enquanto aqui vivemos na Terra, nós sempre teremos pontos a melhorar. Nós nunca seremos irrepreensíveis. Nós vamos ter. Não quer dizer que a gente não está no caminho de santificação. E lembrando que a santificação não é nós que nos santificamos. Quem nos santifica é Deus. Exatamente. Né? Porque se a gente vai achar que a gente tem capacidade para alguma coisa, nós não temos capacidade para nada se não vir de Deus. Mas nós temos que tentar andar por esse caminho. Né? O objetivo aqui, ele vai denotar uma questão importante. Olha, tente andar o mais correto possível, o mais perfeito possível, errar o menos possível. A orientação é, como foi falado aqui nessa questão de fidelidade, né? Então, se eu roubava, eu vou não roubar mais. Se eu furtava, eu não vou furtar mais. Se eu mentia, não vou mentir. Eu tenho que deixar de lado essas práticas que não condiz com essa vida cristã. O que é uma vida cristã? É alguém que se parece com Cristo. O próprio Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar assim o que é bom. Nós temos que tentar não errar. E eu não posso viver, eu sou contra esse negócio, não, você vive do jeito que você quer, porque lá no finalzinho Deus vai ter misericórdia e vai te salvar. Eu ouço muito isso. Não, porque Deus está comigo. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que Deus está conosco e o Senhor está longe de nós. E muito longe. Muito longe. Ah, eu estou com Deus. Você está com Deus? Mas Deus está com você? O inverso da pergunta. Eu achei que nós achamos que estamos com Deus e Deus não está conosco, né? Porque se a gente realmente estivesse com o Senhor, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então essas práticas não nos acompanham mais. Eu não tenho prática da mentira, do errado, da desobediência, da murmuração, da crítica. E esse negócio de crítica construtiva não deixa de ser crítica. Crítica sempre é crítica. Crítica sempre é crítica, né? Então, vida irrepreensível, vamos seguir os exemplos. Eu fico com a orientação de Deus para Abraão, né? Anda na minha presença, tá próximo, junto, e ser perfeito. Tenta ser perfeito. Temos que tentar, né? Na medida do possível, fazer da melhor forma, né? Um de vocês dois citou aí, né, que é Atos 11, né? Foi você, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos, né? Antioquia, né? Antioquia. Depois de ano... Então, mas por que eles foram chamados de cristãos? Aí que é interessante. Porque se parecia com Porque se pareciam, as atitudes, né? o andar, o falar, o viver, pareciam com as atitudes E quem viu não eram os de dentro, era os de fora. Até uma proposta que era um termo pejorativo, né? Mas, de certa forma, reconheceram, né? Você vê Pedro, né, quando estava ali por aqueles processos de Cristo preso. Rapaz, tu se veste igual a ele. É verdade. Não, tu fala igual a ele. Não, o rapaz, fala a verdade. Tu se parece com ele. Quando Pedro Os nega de Jesus. fora, né? Os de fora ver isso. Semelhança. Sim. Olha, vocês parecem com aquele Cristo que pregava. Modo de agir. Não foi que falar o que Paulo disse para Timóteo? Né? Eu até quero achar aqui, né? Fala assim, modo de viver, intenção, fé, não deixando, né? Eu vou achar aqui enquanto o Alan continua. Eu quero achar aqui porque eu preciso... Maravilha, então encontra aí vida irrepreensível. Ainda estamos nesse ponto aqui, algum ponto a acrescentar. Você, na tua área lá, como se diz, na clínica, atendendo, que a gente falou aqui algo assim, crítica sempre vai ser crítica, não existe construtiva, a gente fala de crítica construtiva, destrutiva, mas crítica é crítica. Mas num olhar clínico, psicológico, existe um ponto de vista também dentro da crítica, como que é? Pastor, a gente vive, a nossa vida ela é regida por regras, né? Para onde quer que a gente vá. Muitas pessoas querem viver vidas desregradas, isso e aquilo, mas não tem como fugir de regras em todo lugar que você vá. Então, todo momento que você infringe uma regra, vai ter alguém ali para te dizer, tu errou, olha, não se faz assim. Isso é numa fila do banco, por exemplo. O senhor chegar um pouco ali atrasado, aquela fila está grande, o senhor tem horário para voltar, o senhor não pode furar a fila lá ou ir para o primeiro lugar lá, que o senhor vai ser maltratado pelas pessoas que ficou atrás. A vida requer regra. Você vai no ônibus, por exemplo, existem assentos destinados a pessoas com deficiência, gestantes, idosos. A gente é mais jovem, se a gente senta ali, a gente vai ser chamado a atenção.
Então, eu não sei como, existem tantas pessoas que querem viver uma vida desregrada, mas em todas as questões da vida existem regras. Então, para a nossa vida como um cristão, as nossas regras estão na palavra de Deus. E na hora que a gente desobedece ou não cumpre, não nos enganemos. Sempre vai ter alguém para dizer, você não é crente, né? E crente faz isso, É verdade. Eu lhe confesso, eu já tive na minha juventude algum momento em que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito na escola e eu ouvi de uma pessoa naquela época dizendo, ô Alan, você não é crente? E digo, caramba, me quebrei. Rapaz, eu sou. Desculpa aí, eu errei. Então, assim, as regras fazem parte. A nossa vida ela tem que ser pautada nessas regras. E como cristão que nós somos, nós devemos observar. E onde eu vejo? Na palavra de Deus. Lendo a palavra do Senhor, as instruções, os ensinamentos que Jesus deixou, que os apóstolos, os servos do Senhor ensinaram à igreja, na condução de uma vida moral, social, em que deveria se pautar. A Bíblia Sagrada está aqui, é só ler. Achou, pastor Fábio? Achei. Vamos para a Bíblia, porque eu sempre digo, né, contra a força não há resistência, né? Vamos com a palavra de Deus. Olha, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, uma orientação. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vai falar sobre o que já mencionamos aqui para trás. No capítulo 3, na sequência, no versículo 10, Paulo continua. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ó, as qualidades que tem que ser um cristão. E aí nós vamos fechar com o que o pastor Aula leu, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Isso. E que te foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está falando não de algo que ele só ouviu. Ele está falando de algo que ele praticava. E ele tentava praticar. Errava? Sim, mas estava ali. O problema é que hoje a gente quer ensinar aquilo que a gente não vive. A pior coisa e o maior mau exemplo é você falar, faz o que você não faz. Prega o que você não prega. Você querer ensinar. É o tal negócio, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Entendeu? Esse é o jargão. Não, temos que ser testemunhas vivas e eficazes. Não se esquecendo que um dia nós vamos prestar conta de tudo. Isso é verdade. E nós estamos falando de convicção, né? São convicções que nós temos inserido dentro de nós através da palavra, inseridas pelo Espírito Santo, né? Então, convicção espiritual, convicção social, convicção moral, e agora nós vamos para a convicção social. E, Alan, bem-estar comum, né? E eu coloquei aqui na pergunta a primeira palavra, equilíbrio, né? Que é uma palavra que eu gosto muito de usar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora. E anotei aqui que a gente pensar, eu não sei, né, se viu aí, ou vocês viram, se alguém que nos assiste viu um pássaro, um avião com uma asa só aí, achei impossível, né? Alçar voo ou voar somente com uma asa. Existem duas asas para dar equilíbrio a quem está, o objeto ou aquilo que está voando. A igreja não deve apenas se preocupar com o bem-estar espiritual, mas também preocupar em promover o bem-estar social entre os irmãos. Isso é necessário para essa convicção social também, né? Veja a função da igreja, né? Primeiro, convicção, fidelidade à palavra, vida, conduta, não é? E aí vem agora a parte também prática nessa área social, que além de proclamar o evangelho, conforme Mateus capítulo 28, 19, que vai falar, ide por todo mundo, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver Paulo que escreve ao seu filho Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja cada parte do texto. Então, eu não posso ter uma igreja que só me ensina as belezas do evangelho da teoria, ou também só outra parte. Veja como a igreja é completa.
ela ensina, ela vai redarguir, ela corrige. Quem que não precisa de correção? Então, tem muitos altares que não tem mais orientações de condutas, de vidas, de orientações, de correções de condutas. Instruir em justiça. Instruir em justiça. Nós temos visto muitas vezes, tem alguns jargões que dizem, a corda só se parte do lado mais fraco. A lei ou o peso maior é só para aqueles que não têm alguma influência ou que são menores. Diante de Deus, não existe isso. Nós devemos ser justos, tanto com os pequenos como com os grandes, tanto com os que podem como aqueles que não podem. E o verso 17, com base na leitura da lição ainda, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a convicção social da igreja, ela passa por esse trâmite. O papel da gente saber instruir, de saber redarguir, de saber entender o que é justiça. Inclusive, o comentarista menciona o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele escreve no capítulo 1, do verso 1 ao 4, que ele sofre em ver as injustiças operadas no mundo da sua época. E ele clama a Deus, Senhor, até quando? Até quando a injustiça será feita? Até quando não haverá julgamento para esses que praticam injustiça? Então veja, querido irmão, professor, aplique isso aos alunos. Momentos de pressões que estamos vivendo hoje, a igreja já viveu, os profetas nos tempos antigos já viveram. Porém, eles venceram porque eles não negociaram, eles não deixaram a sua conduta como cristãos, como servos de Deus em suas épocas, que eles deveriam ter. Então, a igreja tem sim esse papel na direção social, na sua convicção de seu papel de estender as mãos. No finalzinho aqui do primeiro tópico, nessa direção, o dever cristão engloba o moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata do evangelho. Então, anda junto. Eu conheço o evangelho me dá a teoria, eu pego a teoria e trago para a prática. Então, se nós podemos ajudar, se nós podemos orientar, contribuir, faz parte do papel do evangelho em sua plenitude, não só de teoria, mas também de prática. Não sei se vai entrar aqui, pastor, mas até contribuir um pouco. A igreja também tem sua ação social, não é? A igreja tem contribuído com o município aqui, sim, em alguns aspectos de ajuda social, com oficinas, com aulas profissionalizantes na área de costura, na área de bordado. O hospital do município, né, tem sido uma casa que tem sido abençoada com algo que se tornou um marco, né? Isso aí o senhor sabe falar melhor do que eu, dentro desse papel do social, em que a igreja pode estar sempre olhando. E não é errado nós vermos e entendermos o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Esse é o papel da igreja. Pregar a palavra do Senhor, anunciá-la e fazer aquilo que pode fazer, pastor. Ok, você cita a Associação Mão Amiga, que a ama, né? E por bondade de Deus estou presidente dela, né? E ela realmente atinge todas essas camadas, né? No Hospital e Maternidade São José, esses dias no Lar dos Idosos, muito frio a equipe, né, de voluntários fizeram toucas e nós estivemos lá celebrando com os idosos daquele lar. Uma tarde de comunhão com eles, fizemos um culto, adoramos a Deus, ministramos sobre eles, sentamos, e era interessante que a gente via pessoas sentadas conversando com um, com o outro, aquele momento. Então não é só isso, né? A igreja ela tem, e eu agradeço a Deus o tempo todo, porque nosso pastor-presidente, com a diretoria, enxerga esse lado, né? O trabalho das naninhas dentro dos hospitais, isso, né? Sim. É outro trabalho. O trabalho das naninhas hoje, todas as crianças que nascem em São José dos Pinhais e no Hospital e Maternidade São José recebem no kit uma naninha, que é uma bonequinha, que chama-se o projeto Amor Cura, né? Vai ali, quem cuida disso é minha esposa, e são vários voluntários que todos os meses estão cortando pano, buscando material, enchendo naninha, preparando, embalando. E é interessante porque é algo tão de Deus, porque ontem eu levei o conteúdo para o próximo mês e todas as vezes que eu chego lá, eles abrem o armário e dizem assim, tá acabando, e nós dizemos, Deus, manda naninha, nós chegamos com as naninhas, né? Reconhecido pelo município esse projeto,
que é um projeto criado pela gestão anterior, né? A professora irmã Tatiana Aristich, junto com a irmã Edivânia, e nós estamos dando sequência nesse projeto que é muito louvável, né? Esse é o papel, né? E como a Bíblia mostra, é o papel de um amor, né? Que nós devemos ter. Aí a gente cita da AMA, mas nós temos o Mais de Cristo, que é um trabalho desenvolvido pela equipe de evangelismo, um trabalho de evangelismo social desenvolvido pelo pastor Elielson, que leva sopão àqueles que são necessitados. Então, assim, a igreja, ela avança fazendo... Ela é ativa na sociedade, Ela é né? ativa. Ela prega o evangelho, mas também cumpre o seu papel social nesse sentido de pensar no bem-estar do próximo. Pastor Fábio, dedicação altruísta, né? Pensando... aqui tem que ter um cuidado, né? Porque altruísta é aquele que faz ao seu próximo, se doa ao seu próximo, sem esperar nada em troca. É mais ou menos por aí, né? Por aí, né? E Paulo, ele demonstra esse sentimento em todo o seu ministério, mas em especial aqui no texto em apreço de hoje, que é a igreja de Tessalonicenses. Mas é importante a gente lembrar também, e aí eu destaco aqui o 1 Coríntios 9,14, né? Que o próprio Paulo diz que não foi pesado aos Tessalonicenses, porque ele reconheceu a necessidade daqueles irmãos e que não dava. Sim. Mas ele vai dizer também, e ressalta, que a Bíblia não condena a provisão financeira para o obreiro, pois o próprio apóstolo escreve, né, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, 1 Coríntios 9,14. Então, assim, só esse equilíbrio, pastor Fábio, de comentário, para a gente partir para o encerramento, dessa dedicação altruísta, né? Pastor, eu quero ser bem breve nesse comentário, mas eu quero fazer menção do texto da Bíblia. Nós falamos sobre a igreja aqui em Tessalônica, né? Mas eu quero ler um texto que está em Atos, vai falar sobre um discurso de Paulo aos anciões da igreja em Éfeso, que está no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 18. E eu vou fechar com o 24. Esse texto da palavra do Senhor vai nos nortear acerca desta dedicação altruísta, e a Bíblia diz que ele tratou com profundo, né, altruísmo na programação, né, na proclamação do evangelho. Ele vai dizer assim, são poucos versículos, mas eu vou ler de uma maneira rápida, que diz assim, ó: e logo que chegaram junto deles, disseram-lhe, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. E o versículo 24 é o que me chama a atenção. E Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, né, do evangelho da graça de Deus. Aqui é uma carta de Paulo dizendo como era a sua vida, essa dedicação, né, essa maneira de agir, trabalhos, fadigas, perseguições, mas em nenhum momento ele perdeu essa dedicação ao evangelho, né? Nós estamos falando aqui de um personagem bíblico real de quase 2000 anos atrás, né, que está norteando a nossa vida, sendo um exemplo. Eu sempre digo, né, até falei no programa passado, nós não podemos trazer Cristo como exemplo, porque Jesus não serve de ponto de comparação. Ele é o Senhor Jesus. Não há comparação. Não há comparação, né? Jesus é Jesus, ele é extremamente maravilhoso. Mas os homens nós trazemos como comparação. Paulo é algo extraordinário essa vida dele. Foi fácil? Não. Foi simples? Não. Perseguições, aflições, tribulações, mas a perseverança dele, porque ele confiava em Deus. Nós falamos sobre confiança, né? A maneira, se nós não crermos em Deus, a nossa vida não tem sentido, não serve para nada nessa terra,
Né? Ah, mas eu não sou crente. Então aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e viva a esperança do Evangelho, a graça abundante que é o Evangelho. Né? Jesus foi maravilhoso. E outra, nós estamos falando de uma pessoa que ela não foi chamada por homens. O próprio Senhor Jesus chegou para ele, olha, né? Você vai aprender o quanto se deve padecer pelo meu nome. Foi uma chamada específica, né, diferenciada. Você vai ver, né? É muito interessante. Então são convicções, né? Você, irmão, você, professor, ative esse modo convicto em Cristo e na palavra. Isso é muito importante. Eu quero agradecer primeiramente, pastor Fábio, nobre companheiro Alan, Deus abençoe, um abraço àquela linda igreja do Jardim Suíça, né? Temos muitos amigos lá. Amém. E também ao Departamento da Família, né? Representado aqui, com um trabalho maravilhoso que está sendo feito. E agradecer a você que esteve conosco durante essa programação, que vai ser alcançado por esse vídeo. Você tem a condição de acessar através das plataformas digitais, através da TV Mão Amiga, esse conteúdo. Próxima aula nós vamos pensar sobre e comentar sobre sendo a Igreja do Deus vivo, né? Uma lição maravilhosa. E nós concluímos dizendo, e após a conclusão, Alan, eu vou dar a liberdade aqui, você fale sobre o seu material e já ore abençoando. Esse é um dos materiais, né? São vários livros, né? Hoje trouxe esse, né? Mas a conclusão diz assim, ó, Paulo foi submetido a uma série de provações. Destaca-se aqui a sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito Santo, sua convicção moral com reflexo do temor de Deus, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Alan. Amém, pastor você, pastor Fábio, a todos que nos acompanham. Esse é mais um exemplar que Deus nos deu a oportunidade de lançarmos. É recém-chegado, Liderança Eficaz à Luz da Bíblia. Você que desejar ter, é um livro que traz uma temática sobre estrutura na área docente, na área da liderança, todas as organizações acerca de departamentos dentro da igreja, como também falamos um pouco sobre maturidade cristã, as leis que regem a vida de um líder, mandamentos que um líder não deve se esquecer. Então esse é um livro, pastor, que eu até fui pregar em uma das nossas igrejas e eu usei uma expressão, me deu dó de vender ele porque eu escrevi esse material há muito tempo e estava guardado. E com a bênção de Deus, nosso pastor presidente, o qual tem uma participação aqui na apresentação do livro, esse livro está à sua disposição. Você desejando em todo o Brasil, nós enviamos para você em qualquer lugar do Brasil. Pode falar na mensagem aqui no canal mesmo do YouTube ou fala conosco lá no nosso Instagram, que é Alan com 2L, Alan Batista, OFC. Você nos comunica lá e a gente lhe atende com todo o prazer. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Pode. Soberano Deus, eterno Nós Pai, eu quero te graças, agradecer, Senhor, por mais esse momento feliz. Te agradeço pela vida do nosso pastor presidente, pela igreja aqui em São José dos Pinhais, a TV Mão Amiga, o departamento de ensino deste campo, na pessoa do pastor Evalci, e todos os comentaristas, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Ao professor, meu Deus, que estará se utilizando desses comentários para enriquecer o seu ensinamento neste domingo. Ajude-o e o abençoe. Nós te louvamos por essa tão grande oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, convictos na palavra.